Nós queremos agradecer o convite que nos foi feito, que é com muito carinho que nós estamos aqui nesta noite. Afinal de contas, é um mês de comemorações, não é toda casa que se completa 87 anos, né? Mas pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais jovem ela se torna. Porque aqui eu costumo dizer que a casa espírita é um ponto de luz, é um núcleo de amor. É onde os espíritos tarefeiros trabalham incessantemente em auxiliar aqueles que por aqui se encontram, nas cercanias e regiões. Aqui são trazidos espíritos que reencarnarão recentemente, para poderem receber o desafio no vaso físico. Vêm à casa espírita escutar as palestras, seminários, para que se fortifiquem diante da missão renovadora. Aqui também são trazidos aqueles que se desencarnaram recentemente, para poder entender a nova proposta que transcende do plano espiritual, a nossa verdadeira existência, onde nos aguarda inevitavelmente. Então a proposta de hoje é uma proposta muito interessante, onde nós iremos falar da pedagogia do amor, almas que brilham. E nós queremos nesse instante treinar algo muito interessante. Nas casas espíritas que nós passamos, existe algo que chama-se o abandono do palestrante. Depois eu vou explicar para vocês. Só que neste momento nós vamos treinar a afetividade, que muitas vezes nos carece dessa prática, desse exercício. Nós tivemos em Linhares, eu disse a ele, eu vou ensinar vocês, mas cena dos próximos capítulos, na outra vez vocês me chamar, mas aqui na UEC, como é uma data especial, nós não podemos deixar passar. Eu gostaria que todos vocês se levantassem neste momento, por gentileza, que nós vamos fazer um exercício simples e básico. É o treinamento da afetividade. Eu vou olhar para o meu companheiro do lado, vou dar um forte abraço e um caloroso boa noite para ele. Muito bem, né? Vocês entenderam? Pode sentar, por favor. Vocês entenderam o abandono do palestrante? Vocês esqueceram de mim. Fiquei sozinho aqui em cima. Só não foi porque minhas irmãs tiveram atitude iluminada e fraternal, né? Mas é por isso que o abandono do palestrante. Por que é isso? É a nossa carência afetiva. Porque é tão gostoso a gente abraçar as pessoas. Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Inclusive, eu costumo dizer que o abraço é a oportunidade de nós colocarmos um coração ao lado do outro. Porque às vezes a energia que me falta carece, ou que me carece, é suprida pela sua, que naquele momento se encontra em equilíbrio e em harmonia. Então essa é a importância desse laço de afetividade no nosso movimento, na nossa doutrina, que é tão importante. E nós começamos com uma certa feita. Chico Xavier viveu muitas perseguições, muitas críticas. Chico enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios, e ele chegou a um ponto dele perder o ânimo. E normalmente nós, quando estamos com a energia baixa, nós ficamos meio cansados. E o seu benfeitor Emmanuel, este espírito de singular grandeza, ao perceber que Chico Xavier se encontrava desanimado, ele vira para Chico e diz assim: Chico, agora nós vamos arrumar uma maneira de repor as suas energias. E Chico fala: mano, o que vai ser? Ele pensou, né? Uma sessão de passes com André Luiz, Meimei, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo? Não, Chico, não é isso não. A partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer visitas às famílias necessitadas de Uberaba. Nós vamos atrás dos infortúnios ocultos que ainda existem no nosso meio. E Chico, sem pestanejar, como sempre, sempre fiel, ele acata o convite do benfeitor.
E isso está até registrado em alguns livros de Chico Xavier, que ele conta que no momento em que ele conseguia restaurar as suas energias, era quando ele ia de encontro à necessidade do outro. Aí eu conseguia me repor, guardando aquela oração tão bela de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É dando que se recebe. Então Emmanuel já ensinava a Chico a importância de nós procurarmos no outro as suas necessidades. Porque eu costumo dizer que nós estamos cercados de pedagogos capacitados do plano espiritual, que eles têm a missão de nos auxiliar, de nos amparar na aplicabilidade do Evangelho em nossas vidas. Porque não é aqui na UEC que é o templo religioso, não. O templo religioso começa da porta da UEC para fora, porque lá eu vou ter que praticar e experienciar o que a doutrina já conseguiu me passar. Porque se eu saio ali fora, encontro meu carro com o pneu furado, eu falo: se eu pego esse moleque, já começou errado. É aí que nós temos que treinar a indulgência. É no seio familiar que eu tenho que procurar praticar a compreensão, a fraternidade, os elogios, que são tão necessários nos nossos dias. Então a prática e essa teoria é um abismo enorme que os dividem. É por isso que nós temos que estar aptos a, no momento certo, colocar em prática as ferramentas da doutrina que estão sobre a mesa de cada um de nós, esperando que nós coloquemos em prática. Porque nós temos um Pai de misericórdia, e nós temos que fazer uma pergunta conosco constantemente. A pergunta é essa: por que Deus nos ama tanto? Pelo simples fato de nós sermos os seus filhos? Então, os Espíritos nos falam que o amor de Deus e do Mestre Jesus é o amor incondicional. E o que é o amor incondicional? Eu costumo muito de fazer muitas perguntas para mim mesmo, porque assim a gente vai em busca das respostas. O amor incondicional é aquele que diz assim: eu te amo e não tem nenhuma razão para isso. Esse é o amor incondicional. Aliás, tem muito motivo para mim não te amar, mas eu te amo. Então, os espíritos superiores são superiores por quê? Porque o que está no Evangelho do Cristo, eles leem e vivenciam. Nós ainda temos uma certa dificuldade da última parte, vivenciar. É por isso que eles adquiriram este patamar evolutivo. São espíritos luminares. E você sabe por que Deus nos ama tanto? Porque o verdadeiro amor se alimenta daquilo que Ele doa, não daquilo que Ele recebe. O verdadeiro amor. Então Deus nos ama porque Ele se alimenta do amor que Ele dá, que Ele nos oferece. É por isso que Deus nutre do próprio amor. E um dia nós vamos aprender a fazer esse exercício divino, a nos alimentarmos daquilo que a gente doa ao outro. É por isso que o amor é tão importante como esta célula, como este combustível que é capaz de administrar o próprio universo. Então, está no livro Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele diz assim: a base do amor é o ato de doar. É por isso que quem tem essa virtude chamada amor, ele está sempre querendo ser solícito, ele está sempre querendo oferecer algo. E na casa espírita sempre tem essas criaturas, né? Ele fala: mas você tem certeza, não está precisando de mais nada? Se precisar de mim, você me liga. Ele está sempre solícito, querendo ajudar, querendo cooperar. Tem um senhor chamado senhor Loreto Flores, grande amigo de Chico Xavier na década de 50. Se nós achamos que o espiritismo hoje sofre algum tipo de preconceito, que já vem se diminuindo muito, imagine vocês na década de 50. Esse senhor Loreto Flores era um senhor baixinho, muito humilde, usava sempre um terno e gravata com um lencinho aqui no bolso, e certa feita ele se enganjou no trabalho de ajudar as pessoas necessitadas através da campanha do quilo. E ele saía de porta em porta nas ruas de Belo Horizonte, solicitando 1 quilo de alimento não perecível. Prestem atenção, ele bate em uma porta, abre uma senhora, ele se identifica como da casa espírita tal, e eu estou solicitando, minha senhora,
1 quilo de alimento não perecível para as famílias necessitadas. A senhora poderia nos ajudar? Ela enche a boca de saliva e cospe no rosto dele. Você sabe o que seu Loreto fez? Eu tenho certeza que para mim foi um grande ensinamento e vai ser para todos nós. Ele tira o lencinho do bolso e diz: ô minha irmã, isso aqui é para mim e para os pobres, a senhora tem o quê? Olha que espírito iluminado. Porque se fosse um de nós, no mínimo, dá uma massagem no pescocinho dela. Ou então nós somos danados para deixar nossas flechadas. Você não tem vergonha não? Sua mulher dessa idade cuspindo na gente, né? Mas ele não, isso é para mim, minha irmã, e para os pobres. Ela fecha a porta imediatamente, 30 minutos depois ela abre, joga 1 quilo de feijão no chão, ele pega e fala: graças a Deus, consegui a minha meta, o meu alcance. Você sabe o que é isso? É o amor vibrando dentro do que você faz de melhor, o evangelho vibrando dentro de você, porque você sabe que há criaturas que necessitam daquele trabalho, e é por isso que nós não podemos desistir, porque eu costumo dizer que a inteligência é incapaz de compreender os patamares superiores do amor. Ele é incapaz, né? Porque eu fico imaginando o final de semana do Cristo, né? Que eu sou um espírito imaginário, né? Eu fico imaginando, Cristo deve visitar outras galáxias com seus amigos crísticos, porque os assessores de Jesus, o governador do orbe, no mínimo, são espíritos luminares, anjos. E aí um certo dia, sabe o que Jesus resolve? Encarnar na terra, tomar um corpo, chamar 12 apóstolos imperfeitos para trabalhar com ele. Será que tem lógica isso? A lógica tem, e tem um nome: o amor. Porque Jesus poderia muito bem dizer assim: eu quero encarnar, porque ele só esteve aqui uma vez, segundo a própria doutrina espírita, e dizer-nos assim: eu quero encarnar nas 2 cidades mais populares da Palestina, ou em Jericó, que se for lá eu quero encarnar em uma mansão, ou então que eu encarne em Jerusalém, que eu nasça em um palácio. Não, Jesus vai nascer em uma estribaria, um coxo para animais, onde se alimenta animais, porque a mensagem de Jesus era essa: não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo agora, é as suas conquistas, são seus valores, são seus ideais. O Cristo nos deu um exemplo de humildade e ao mesmo tempo de amor por cada um de nós, porque nos conta Emmanuel que o próprio Cristo governa 1/4 das galáxias, da própria galáxia, a nossa. Não é só a Terra então que o Cristo está sobre a sua égide, nós não somos tutelados só do Cristo. Então, conta Emmanuel que os planetas que serviram de moradia para Jesus, já se transformaram poeiras no espaço. Nós estamos muito bem guardados por este irmão bem mais velho, que nos envolve, que nos protege, que nos convida há mais de 2000 anos a seguir o teu evangelho, de amor, de redenção, de aprimoramento. Então, isso nos faz lembrar um provérbio chinês, que diz a importância do amor em nossa vida. E ele diz assim: qualquer um pode abrir uma laranja e contar quantas sementes, mas qual de nós pode abrir uma semente e contar quantas laranjas tem nela? Quem ama sabe, porque quem ama consegue enxergar no mínimo 300 anos à nossa frente, quem ama consegue ver mais longe. Por isso a proposta da pedagogia do amor é inadiável para os nossos corações. Eu vou dar um exemplo. Eu me recordo que no dia 5 de setembro de 1997, retornava ao plano espiritual um espírito de grandiosa beleza, um espírito que nos deixou um exemplo inefável de amor e de auxílio ao próximo. Nós estamos falando de Madre Teresa de Calcutá, ou Beata Teresa de Calcutá. Ela era de etnia albanesa, nascida do Império Otomano, na capital da atual República da Macedônia. E logo depois, posteriormente, ela se naturalizou indiana, porque ali se encontrava o foco do seu trabalho. Ela foi beatificada na Igreja Católica no ano de 2003.
e considerada por alguns a missionária do século XX, chegou a fundar a Congregação Missionárias da Fraternidade ou da Caridade, porque ela ficou conhecida ainda viva por nome de a Santa das Sarjetas. Tamanha era a sua dedicação ao outro. E o interessante, no dia 17 de outubro de 1979, ela recebe o Prêmio Nobel da Paz. E neste momento ela sobe no púlpito, realiza o discurso mais curto da história da entrega do Prêmio Nobel. E ela diz assim: todo ser humano quer apenas duas coisas: ser aceito e ser amado. Ela desce e sai. Vocês já viveram em um local ou em um ambiente que você não é aceito nem amado? Será que é fácil? Não é. Todos nós necessitamos desses laços, desses vínculos de afetividade. E ela resumiu isso com muita sabedoria. Ela desce da tribuna, porque nesse momento ela havia definido o amor em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, porque é o fruto da nossa carência. E ela, naquele momento, ela fica sabendo que naquela noite haveria um jantar de homenagem. E tinha um dos organizadores na mesa, e ele estava distribuindo os convites que eram vendidos. Eram $250 cada convite. Imagina, 1979, $250 era muito dinheiro. E ela pergunta para ele assim: quanto que é o convite, meu filho, para poder jantar comigo? Olha, madre, $250. O quê? $250 para poder jantar comigo? Ô meu filho, aquele jeitinho brasileiro, né? Será que você não poderia juntar todo esse dinheiro e me dar para me levar para as minhas obras assistenciais na Índia? Há muito contragosto, ele resolve acatar o pedido de Madre Teresa. Recolhe todo o dinheiro e passa para ela. Um ano depois, ela escreve uma carta dizendo assim: durante um ano, 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia do dinheiro que eu recebi do prêmio. E hoje, depois de um ano, o dinheiro acabou. Ou seja, durante um ano, ela prestou essa caridade para 700 pessoas, através desse pedido. E ela ficou, naquele momento, muito feliz. Mas o interessante não foi essa atitude de Madre Teresa, porque a gente já sabia do compromisso que ela tinha com o outro. É porque nenhum prêmio Nobel fez a mesma coisa, nenhum ganhador. Todos queriam ser homenageados e todos queriam ter o jantar de homenagem. Ela foi a única na história da entrega do prêmio Nobel que levou todo o dinheiro para suas obras assistenciais. E uma semana antes de desencarnar, ela recebe um repórter americano, dotado de uma chalaça para tentar espicaçá-la. Ele diz assim: madre, qual é a sua religião? Ela fala assim: ah, meu filho, minha religião é o amor. O amor, meu filho, é a minha religião. E ele, tentando um pouco mais aguçá-la, ele diz assim: mas madre, se o amor é a sua religião, qual é o Deus da sua religião? E ela sorri, olha para aquela criatura, entendendo ainda o degrau que ele se encontrava, e diz assim: meu filho, o Deus da minha religião é o outro é o Deus da minha religião. Este espírito luminar desencarnou logo após. Eu digo assim que muitos de nós queriam o desencarne de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, mas poucos de nós quer o compromisso de se enganjar na pedagogia do amor e do trabalho ao outro, porque isso exige um trabalho de autoeducação profundo, exige renúncia, exige abnegação por nossa parte. É por isso que João, no capítulo 13, 35, Jesus nos dá este ensinamento: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Tira o si e coloca o mi, meu irmão. Agora imagina o Cristo falando: meus discípulos serão conhecidos por muito me amarem. Quem não quer amar Jesus? A grande questão, Jesus, sabendo da nossa dificuldade de conviver uns com os outros, tira o mi e coloca o si. Você quer amar o Cristo? É preciso amar ao outro primeiro. É preciso atender ele nas suas necessidades.
Porque muitas vezes o outro está tão próximo de você que está dentro da tua própria família, necessitando um pouco mais da tua atenção. Porque eu costumo dizer que para destruir é a coisa mais fácil que tem. Agora, para você construir, você precisa de uma palavrinha chamada talento. Talento. E as nossas mulheres não nos cansam de dizer isso. Ela vira para a gente e fala: amor, eu estou bonito, estou bonita. Demora 3 segundos para você ver o que vai acontecer com você. Mas com talento é preciso ter os elogios. Você está linda, meu amor. Esse brinco maravilhoso, esse vestido diferente, isso é o talento. É o que nós necessitamos dentro das nossas famílias. Porque nós entendemos que filhos chegam para os pais e mostram o boletim. Pai, tirei 9, por que não tirou 10? Você não faz outra coisa, eu pago seus estudos, eu pago tudo. Ao invés da gente não incentivar, antes de você falar um não para o seu filho, fale 3 sim, fale 2 sim. Porque ele precisa desse incentivo para alcançar os seus objetivos. Então isso é muito importante. E Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz: o cristão sem um espírito de sacrifício é uma lâmpada morta no santuário do Evangelho. O que Emmanuel está dizendo aqui? Que não adianta eu estar na casa espírita 24 horas por dia, mas se eu não trabalhar em mim as minhas necessidades, eu sou uma lâmpada morta no santuário do Evangelho. Porque há de ter da nossa parte renúncia, há de ter da nossa parte disciplina, e a importância do trabalho e do amor na jornada evolutiva da criatura humana. Portanto, quando Cristo esteve entre nós, o seu Evangelho deixa de ser uma teoria e passa a ser uma experiência de 24 horas por dia em nossas vidas. Questão 625 do Livro dos Espíritos: qual tipo mais perfeito Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a pergunta mais curta do Livro dos Espíritos. 5 palavras, todos nós sabemos. Agora, nós já paramos para analisar o signo codificador da doutrina espírita, quando ele indaga os espíritos luminares nesta questão? Vamos lá. Qual o tipo mais perfeito Deus tem oferecido? Por que Deus oferece? É porque a gente ainda não aceita. Para lhe servir de guia. Por que nós precisamos de um guia? Porque nós ainda não sabemos o caminho, a trajetória. Jesus já fez, foi e volta para vir até nós. É o grande que se fez pequeno para que os pequenos um dia se fizessem grandes. É por isso que ele é o nosso guia. O modelo que nós necessitamos. Nós damos os exemplos dos filhos. O filho tem o pai como super-herói, a mãe como a rainha. E os exemplos dentro do lar é inquestionável, porque ele vai formando através destes exemplos. Um exemplo interessante: domingo, em nossa casa, no Centro Espírita Emmanuel, nós estávamos dando passe, 8 passistas. Eu estava logo na entrada e primeiramente entram as crianças. Eu tenho um filho de 3 anos e outro de 7, Gustavo e o Lucas. O de 3 anos senta na minha frente para tomar o passe. E eu dou o passe nele, e nós aguardamos que o passe é padronizado para que todos saiam juntos e entrem novamente. Quando eu parei de dar o passe nele, ele falou: para, agora senta que é minha vez. Eu sentei. 3 anos de idade me dando passe. Acho que foi o passe mais iluminado que eu já levei, né? O exemplo, o modelo. Nós precisamos deste modelo. É por isso que existe a evangelização na casa espírita. Porque esses espíritos pediram, não é nós que estamos fazendo. Eles pediram anteriormente para que pudessem reencarnar no meio espírita. Porque já vem trazendo essa essência, esse valor imensurável para os nossos corações. Porque eu acredito que só se renova, meus irmãos, aquele que acredita que precisa melhorar. Porque se nós já nos crermos perfeitos, qual a razão de nós estarmos aqui? Né? Nós estamos aqui em busca de aquisições morais. Porque ao longo de muitos séculos, nós fomos educados e orientados a dobrar os nossos joelhos e a entender Deus como ser de barba branca, atrás de um tribunal, usando uma beca preta, com um martelo na mão, julgando seus filhos. É isso que nós fomos educados e orientados. Então vamos esquecer a barba branca,
Vamos esquecer a beca preta e vamos entender que a coisa que Deus mais faz desse universo é salvar os seus filhos deles mesmos. É isso que Deus mais faz. Porque Deus está dentro de você. Nos ensina na Gênese, que nós passamos a estudar sobre o fluido cósmico universal, que nós somos feitos desse fluido em modificações diferentes. Aí nós estudamos André Luiz, que nos diz que o fluido cósmico universal é a matéria mental de Deus. Ou seja, é por isso que Deus sabe e sente vibrar cada célula e cada átomo do seu corpo, porque Deus está em tudo e em todos. É por isso que Ele está conosco. Nós ainda não temos essa percepção, mas podemos ter a certeza de que nenhum de nós estamos sozinhos. Porque com o convívio da doutrina espírita, nós vamos aprendendo certos recursos. E um dele não é prepotência minha não, gente. Eu acabei descobrindo um dos segredos de Deus. Deus é tão simples, mas tão simples, que Ele é até invisível. Deixa o pôr do sol de Vila Velha e falar bem assim, não, fui eu que fiz e criei esse pôr do sol. Você sempre vai estar lá do lado, para quando alguém perguntar, você fala, não, fui eu que fiz. Não, Deus é tão simples que Ele é até invisível. E nós podemos sentir Ele nas coisas simples da vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quanto tempo faz que vocês não tomam banho de chuva? Vixe, tem tempo. Todo mundo pensou, refletiu, né? Pois eu vou fazer uma proposta. Quando começar a fechar os céus de Vila Velha, abra as mãos, vai lá para o fundo de casa, abra as mãos, olhe para o céu e deixe contemplar o primeiro pingo de chuva cair na sua face. Nesse momento Deus está ali. Agradeça a Ele pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que você já conquistou e por tudo que você há de conquistar. Porque Ele está presente nas coisas simples. É por isso que a doutrina nos ensina com tanta propriedade. Immanuel Kant foi um daqueles filósofos da década dos anos de 1800, 1700. Aqueles homens que estavam à frente do seu tempo. Ele estudou a epistemologia, que é o conhecimento da filosofia e a teoria. E ele tem uma frase interessante, o Immanuel Kant. Ele diz assim, porque tudo se dá num plano de harmonia perfeito. Só duas coisas me impressionam: a ordem do cosmo lá fora e a lei divina aqui dentro. Porque nós temos que aprender a afinar os nossos corações como um violão. Porque tem coisa que o coração só fala para quem sabe escutar. É por isso que nós temos que estar afinados com a espiritualidade maior. Isso quer dizer nos conectarmos. E nos chama a atenção a espiritualidade a todo momento, para que tenhamos ao mesmo tempo cautela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu conheço muita gente que já planeja o que vai fazer quando desencarnar. E é espírita, né? Porque quando a gente lê esses livros espíritas, eles nos diz, e nós percebemos que, por incrível que pareça, são muitos espíritas que estão dando ao desencarnar muito trabalho lá no plano espiritual, né? Porque muitos chegam se achando o máximo, que sabem o bastante por já conhecer a própria doutrina espírita. E tem dois pontos que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, achar que já fez muito por ser adepto do espiritismo. Segundo, como se o mundo espiritual fosse só de nós espíritas, e não fosse dos nossos irmãos e amigos de outros segmentos religiosos, né? Há uma mensagem, por que eu digo isso? Há uma mensagem que nós estudamos, do doutor Inácio Ferreira, psicografada, e ele diz assim, que quando nós, por incrível que pareça, os que estão mais dando trabalho no plano espiritual são os oradores espíritas. Eu fiquei tão feliz com essa notícia. Se todo mundo está dando, eu também estou, né? Não é só eu. Diz que quando você desencarna, você chega lá, tem um pavilhão escrito assim, só oradores espíritas. Diz que quando você chega na chegada, tem um benfeitor, né? E ele diz duas palavras para você: seja bem-vindo, meu irmão. Diz que te dá uma vassoura e fala, vai varrer. Porque quando a gente está varrendo, a gente está pensando que a gente deixou de fazer. Porque você falava, você conhecia, por que não foi feito? Então é uma história até mesmo interessante, uma forma da gente entender,
mas é que nós teremos que explicar a espiritualidade maior, porque nós deixamos de cumprir o que poderia ser feito. Se nós tínhamos consciência de como funcionavam as coisas, porque o compromisso de cada um de nós é exatamente esse, é nós vivermos conforme aquilo que nós acreditamos. Acredita-se na doutrina espírita? Viva de conformidade aos ensinamentos que ela te propõe. Eu estava subindo ali já a terceira ponte, passou um cidadão na minha frente, eu assustado, matuto da roça. Eu falei, pode passar, meu irmão, vai com Deus. Ele baixou o vidro e fez, você também. Quer dizer, falta gentileza no trânsito, falta que a gente interaja com o outro, porque nós não podemos descer ao nível daquele que sabe na questão da ignorância. Você se torna igual a ele. Nós temos que procurar nos elevarmos diante disso e experienciar o máximo possível do que nós estamos falando e vivenciando. Eu costumo dizer essa história, ela é muito interessante. Um orador espírita em São Paulo foi fazer uma palestra, saiu atrasado, o trânsito intenso, ele sofre uma fechada e o senhor do carro que o fechou pede desculpas. Ele sai do carro, diz, desculpa o quê? Começa a dizer palavras difíceis, de baixo calão, e sai cantando o pneu com o carro, eu estou atrasado, eu tenho uma palestra para me fazer. Ele me desculpa, meu irmão. Saiu, foi embora, desesperado. Chega na casa espírita, ele começa a instalar seu data show. Quando ele vira para frente, quem está sentado na primeira fila, casa cheia, o homem lá do trânsito. O tema da palestra, o poder da paciência. Ele chamou o dirigente da casa e falou, meu irmão, não tem condições não. Por quê, meu irmão? Nós estamos aguardando só. Não, infelizmente, coloca alguém para me suprir, que eu tenho que pedir perdão à criatura que está ali na frente. Teve a hombridade de ir lá e pedir desculpas. Então nós temos que ter esta cautela, né? De procurar viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. Tem um fato na vida de Chico que nos chama muita atenção. Quando Chico diz a Emmanuel assim, Emmanuel, eu estou me sentindo como uma criatura que está caindo de um prédio de 20 andares. E Emmanuel, naquela época, como um pai para Chico, lhe diz com muito carinho, ele diz assim, não se preocupa não, Chico, porque cada andar que você passar, vai ter a mão de uma mãe que você auxiliou para te amparar. Para te amparar. Então nós não caímos. Porque se nós aplicarmos esta pedagogia do amor em nós mesmos, em favor do outro, você não cai. Porque toda vez que você se enganjar no trabalho do bem, para ajudar alguém, você tem um amparo grandioso da espiritualidade. Você nunca estará sozinho na tarefa. Eu vi uma frase vindo para cá de um para-choque de um caminhão que eu achei interessante. Ele diz assim, sou filho de Deus, irmão de Jesus. Sou fraco? Não é fraco. Você é filho de Deus, irmão do Cristo. Você é fraco? Só você está se achando, mas você não é. Então eu achei interessante essa frase, porque no dia que Raul Teixeira, não entendia como Chico trabalhava constantemente em benefício do outro, ele chama Chico e falou, Chico, como é que você consegue tanta energia, Chico, para trabalhar, como você é forte? Ele pega Raul pelo braço e fala, Raul, é preciso treinar insônia. Raul, vai treinar insônia, Chico? É, Raul, porque você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo embaixo da tua janela. Se você quiser trabalhar, é preciso treinar esta insônia. E o Chico estava completamente certo. Porque se nós quisermos buscar o Cristo, é preciso oferecer ao outro o melhor que nós temos. O melhor de nós mesmos. É preciso que você sirva indistintamente. É preciso que nós não detenhamos em conflitos, em perquisições, sem proveito algum. Na década de 30 teve uma atriz muito famosa, eu acho que a maioria dos jovens aqui não vão conhecer, como eu também não conheci, tive que pesquisar, e ela chama Bette Davis. Ela foi uma atriz da década de 30 que teve Sophia Loren, grandes nomes, mas a Bette Davis ela tinha um diferencial. Ela não era da beleza estética para os padrões de Hollywood, mas era uma mulher de pulso firme, é uma mulher que ela começou a fumar na década de 30, aquilo foi um escândalo, uma mulher fumando, naquela época muito machista. Então, e ela tentava ainda organizar os seus contratos pessoalmente,
Ela não aceitava que o marido participasse da negociação. Foi uma mulher que venceu 2 infartos, e ela tinha uma personalidade muito forte. Ela tem uma frase que eu li na sua biografia interessante, que eu vou levar por muito tempo. Ela diz assim: sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. E nós com certeza temos, porque não duvide que se você for bom em alguma coisa, você encontrará pessoas que não irão gostar de você. Mas mesmo assim, seja bom. Porque eu costumo dizer que na nossa vida, no nosso curso de trajetória, nós encontramos pessoas paredes. Você sabe o que é uma pessoa parede? Aquela que não deixa você avançar. E geralmente essas pessoas estão do nosso lado. Você vira para o esposo assim e fala: nossa, amor, eu vou participar do curso de passe da UEC. Eu quero me tornar uma passista. Eu quero trabalhar naquela instituição. Doar um pouco do meu tempo. Ele vira para você e fala: que nada, mulher. Já está velha. Vai cuidar dos meninos. Impede a pessoa à parede. E nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque elas não deixam você desenvolver os potenciais que dormem dentro de cada uma de nós. Então nós precisamos entender que tem pessoas que têm dificuldades de entender que você pode conseguir superar certos desafios melhor do que elas. E você sabe por que existem essas pessoas? Porque onde há seres imperfeitos, há relações imperfeitas. É o atual padrão evolutivo que nós nos encontramos. E nós não podemos colher uvas em espinheiros, como disse o nosso Mestre Jesus. Porque todos nós vivemos ainda um estágio da evolução, que nós não somos mais espíritos brutos, mas que também não somos anjos. Nós já estamos vivendo no meio do caminho, no meio da jornada, né? Que todos nós ainda trazemos um misto de luz, mas também um misto de sombra. E muitas vezes agimos como crianças inconscientes. Eu me recordo que 2 jovens passando em frente a um cemitério, havia um abacateiro maravilhoso, eles resolvem afanar abacates. Um vira para o outro e fala: topa? Ele fala: agora, 11 horas da noite, não dá. Então ele fala: vamos vir então meia-noite. Eles resolvem, combinam, à meia-noite, pulam o muro do cemitério e começa. Um sobe no abacateiro e começa a arrancar os abacates e jogar um para o outro. Ele vai pegando aqueles abacates, só que no abacateiro havia 2 abacates chefes, os mais lindos. Ele estica o braço para tentar pegar, não consegue, sacola e chacoalha a galha. Cai os 2 abacates e rola para uns 2 túmulos na frente. Ele fala: não, isso aí não precisa pegar, deixa eu terminar de colher. Ele desce e começa a dividir os abacates. E ele fala assim: esse é meu e esse é seu. Esse é meu e esse é seu. Nisso vai passando um cidadão lá do outro lado do muro do cemitério e ouve: esse é meu, esse é seu. Era muito abacate. Ele pega uma carreira, fica pálido. Chega lá na frente, ele fala: meu irmão, você não acredita o que eu ouvi lá dentro do cemitério? Deus e o diabo estão dividindo as almas. Ele: eu duvido. Então vamos lá. Era muito abacate, ele continuou do mesmo jeito: esse é meu e esse é seu. Esse é meu e esse é seu. E aqueles outros 2 que estão lá, a gente pega amanhã, que eram os 2 abacate-chefe que caiu. Aí foram os 2 numa carreira imensa. Por que a gente conta essa historinha muito engraçada? Porque às vezes nós agimos ainda como esta criança mimada e sem a compreensão da verdadeira vida. Porque a proposta da doutrina é essa: é clarear os nossos pensamentos, para que nós possamos adquirir conhecimento, né? E isso é muito importante para cada um de nós, porque nós trazemos um passado ainda em forma de presente, com expectativas iluminadas de um futuro que nos aguarda. Por isso é que nós devemos ter este amor e esta paciência, porque Emmanuel nos diz: quem aprendeu a virtude da paciência sabe guardar o coração em paz. Então, certa feita eu me lembro de Chico Xavier, quando ele vinha andando após os labores da casa espírita, do trabalho. Era de madrugada, só tinha um poste de luz na rua, e naquele momento a rua estava escura. Ele vê passar uma cachorrinha toda iluminada, um animalzinho mesmo, uma cachorrinha. Só que ela estava tão iluminada que clareava toda a rua por onde ela passava. E Chico segurou no poste e pensou assim, falou: meu Deus,
agora eu fiquei louco de verdade. Porque eu estou vendo uma cachorrinha ali que está toda iluminada, e o povo já fala que eu sou louco. E nessa hora, o seu benfeitor, Emmanuel, chega e diz a Chico: não, Chico, você não está ficando louco, não. Essa cachorrinha está toda iluminada porque ela desencarnou há 12 anos. E o seu dono nunca esqueceu dela. Sempre fez preces a ela. E Chico, depois disso, conta de que quando ele voltou para sua casa, foi uma das experiências mais iluminadas que ele teve. Ele orou e pediu para que de alguma forma as pessoas não se esquecessem dele e nem mesmo delas. Que para que nós pudéssemos e estivéssemos todos trabalhando em benefício de alguém, para poder ter luz como aquela cachorrinha. É por isso que se um dia nós lembrarmos que nós sejamos almas que brilham, porque nós tenhamos feito luz também na vida de alguém, porque é preciso renascer a cada dia. Porque quando surge o dia de amanhã, surge com ele também novas expectativas para cada um de nós. Surge com eles a proposta de um movimento diferente na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, vivamos e pensamos de acordo com aquilo que nós acreditamos, porque isso, sem dúvida, é o nosso maior desafio. Que nós possamos mudar o mundo? Sim, mas vamos começar a mudar o mundo dentro de nós mesmos, porque só assim nós estaremos agraciados pela simplicidade da vida. E para nós encerrarmos, eu gosto muito de poesia, nós costumamos fechar a temática da noite com uma poesia. Então, nós iremos falar hoje sobre o martelo e o cinzel, que é uma poesia que conta toda a trajetória do trabalho de burilação que nós devemos receber no coração. E essa poesia diz assim: eu era uma pedra bruta, vivia fora jogada, tristonha, caracachenta, vivia até envergonhada. Mas numa manhã ensolarada, fazia um forte calor, veio um homem cabeludo, parecia um escritor. Ele olhou-me com carinho, acho que gostou de mim. Eu estava muito suja, carregou-me mesmo assim. No seu carro me levou para um lugar bem bonito, colocou-me em uma mesa, me olhando assim meio esquisito. Na mesa que eu estava tinha muitas ferramentas. Pegou o martelo e o cinzel e de repente experimenta. Ficou feliz com o machado e deu uma risada gostosa e disse consigo mesmo: que pedra maravilhosa. Eu que me achava tão feia e que vivia jogada no chão, eu porém desconhecia a minha composição. Pela expressão do escultor, eu era a pedra que ele queria, só não gostei nem sei por que é que tanto me batia. Cortava de todo jeito, deu pancada a granel, esculpindo e dando forma com o martelo e o cinzel. Mas, para minha surpresa, foram surgindo detalhes, e pela riqueza dos talhes era um ser divinal, que envolto em uma cruz, que a imagem esculpida era do Mestre Jesus. Eu que me achava tão feia, em minha nova forma me invisto, fico feliz sendo busto do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vivo aqui num lugar bem bonito, para que todo mundo veja que depois de transformada pelo martelo e o cinzel, eu agradeço o sofrimento ao meu Pai, que estás no céu. E eu só gostaria de agradecer a todos a oportunidade iluminada que vocês me deram de estar participando dessa festividade. E abracem esta casa com todo o coração, com todo o amor, porque aqui, sem dúvida nenhuma, é onde nós estamos nos fortalecendo. E quando eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque estar com vocês nesta noite, eu vou já começar a sentir um pedacinho dele. Muito obrigado e que Jesus nos ampare.